Romanos capítulo 8, versículo de número 32. Romanos capítulo 8, versículo de número 32. Vamos lá? Está aí, ó. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ocupe seus lugares. Às vezes, queridos, nós não temos uma abertura na mente suficiente para entendermos o que se passa ao longo da nossa caminhada. E boa parte do tempo da nossa caminhada, nós nos tornamos reféns. O pior momento na vida do cristão é quando ele se torna refém dele mesmo. Eu já falei aqui sobre aquele texto que diz a Bíblia: por suas palavras você é justificado e por suas palavras você é condenado. Eu, lendo uma matéria de um dos maiores, podemos dizer assim, presidente dos Estados Unidos, o americano Franklin Delano Roosevelt, quando em uma das suas falas para o Congresso americano, baseado nesse texto, ele disse algo que ficou registrado nos anais daquela casa. E ele falou isso no contexto da Segunda Guerra Mundial. Enquanto a coisa estava no ápice, enquanto tudo estava como um vulcão em erupção, Franklin, ele declara em cima de uma fé plena e convicta, quando o mundo inteiro voltou os seus olhos para as atrocidades daquela batalha. O mundo inteiro estava focado nos acontecimentos. Mais de 60 milhões de pessoas foram mortas. Queridos, presta bem atenção, porque para mim o livro de Romanos, eu diria que é a carta magna. O livro de Romanos, principalmente no seu capítulo 8, ele é a carta magna das Escrituras Sagradas. Paulo fala com tanta clareza, com tanta certeza, em que ele diz assim, ó, aquele, ou seja, Deus que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sabe qual a pior guerra que nós enfrentamos nos dias atuais? É o aprisionamento no campo da mente.
permitimos este confronto dentro de nós e muitos acabam ficando sufocados. Então, Franklin, ele num discurso que ficou gravado nos anais da história, disse que olhava para frente e buscava um mundo fundado sobre 4 liberdades essenciais para a humanidade. Primeiro, destes 4 pilares da fala desse então presidente: a liberdade de expressão, a liberdade de adoração, a liberdade da vontade e a liberdade do medo. Se nós pegarmos isso e inserirmos dentro desta carta, você vai encontrar saída para todos os momentos da sua vida. Todos os momentos. Eu não disse alguns momentos. O apóstolo Paulo também escreve aqui para a igreja contemporânea. Será que Deus que entregou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por amor de todos nós, não nos dará com o seu Filho Jesus Cristo todas as demais coisas? E de maneira graciosa, o apóstolo Paulo também escreve sua carta de maneira significativa, a mais importante. Ela é considerada a cordilheira do Himalaia, atingindo as alturas mais exaltadas da verdade, desta verdade revelada de Deus. O capítulo 8, ele expressa como o pico do Everest, o ponto culminante de toda a verdade bíblica. O capítulo 8 é a carta magna da nossa liberdade. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre as 4 liberdades essenciais da vida cristã. Nós fomos libertos da condenação, da derrota, do desencorajamento e do medo. A morte de Cristo não pode ser vista apenas como uma história qualquer. Eu acho que isso é tão comum pelos pregadores dizer: quem aqui daria o seu filho para morrer por alguém? Ou quem aqui iria para a cruz para morrer em favor de alguém? Obviamente todos nós diríamos: em hipótese nenhuma faríamos isso. Mas Deus fez. Deus fez. Deus fez. Porque nesse texto Paulo fala sobre estes 4 pilares essenciais da vida cristã. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E uma delas é o livramento no campo da mente, onde tudo começa. O pecado, ele não inicia pelo tato. O pecado, ele não se inicia apenas pelo olhar, é no campo da mente. E o que nós encontramos tem sido um terror, está muito quente, quer que ligue o ar? Por favor, cadê o Moisés, ou alguém providencia ligar o ar para mim, por favor, o mais depressa possível. Número 1, repitam comigo assim: libertos do julgamento, fala com autoridade, libertos do julgamento, agora sobre nós nenhuma condenação, porque estamos livres, estamos libertos em Cristo Jesus.
Então deixa eu dizer uma coisa para vocês: em Adão estávamos condenados, mas em Cristo estamos justificados. O pecado entrou no mundo por um homem. Adão pecou e com ele toda a raça humana. Todos pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. O pecado, ele é maligníssimo, e penetrou em nossas veias, assumiu o trono da nossa vida e nos jogou no estado de rebelião contra Deus. Tornamo-nos inimigos de Deus. Todos estávamos condenados, visto que o salário do pecado é a morte, mas Cristo levou sobre si a nossa culpa, morreu a nossa morte, suportou em seu corpo o nosso castigo e bebeu sozinho o cálice da ira de Deus que deveríamos beber, satisfez as demandas da lei em nosso lugar e nos justificou diante do trono de Deus. Por isso estamos livres de toda condenação. Ele pagou a nossa dívida, Ele nos absolveu de toda culpa, Ele nos justificou, aleluia. Está melhorando? Já ligou? Ligou todos os ares? Grazi, ligou todos eles? Legal. É maravilhoso saber disso. É maravilhoso. É maravilhoso saber que nós estamos debaixo desta graça poderosa. É maravilhoso saber que o amor de Deus transcende as barreiras. O amor de Deus vai além do que eu posso alcançar. O amor de Deus vai além de qualquer outra coisa. O amor de Deus, Ele está acima de tudo. Aquele que não poupou o seu próprio filho. A lei condena, mas Cristo é quem nos justifica. E hoje, pela infinita misericórdia de Deus, nós estamos aqui, porque a Bíblia diz que temos um advogado justo e fiel para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Ei, olhe um pouquinho para mim. O que não podemos é voltar ao mesmo espojadouro, à mesma lama. Não podemos ver Cristo, temos tido Cristo nos tirando dessa sujeira e agora então nos reconduzirmos à mesma lama, ao mesmo espojadouro, porque seria como o cão que depois de recogitar voltou e comeu o seu próprio vômito. Obrigado, Deus abençoe. Ou como o animal, o porco, que tirado lá da lama, de ter lavado, limpado, ter dado um trato, e você o solta e ele volta para aquela mesma lama. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Não é maravilhoso saber disso? Não é maravilhoso saber que Deus, em seu infinito amor, Ele nos perdoou de toda a condenação, nos justificou. Temos Jesus Cristo como justo, fiel e verdadeiro advogado, que advogou a nossa causa.
dando-nos a nós o direito de vivermos vitoriosamente como filhos de Deus. A lei condena, mas Cristo justifica. Não poderíamos ser salvos pela lei. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei é boa, santa e pura, mas somos pecadores. A lei é como raio-x, luz e prumo, identifica o problema, mas não resolve. Cristo, porém, como nosso representante, fiador, substituto, obedeceu à lei por nós e morreu por nós. Agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Estar em Cristo é estar seguro, salvo, perdoado, justificado. A lei não pode mais manter você como prisioneiro. Estamos mortos para a lei e livres da lei. A lei não pode mais condenar a mim e a você. O que a lei não podia fazer por nós, Cristo fez, morrendo em nosso lugar. Cristo sofreu todas as penalidades da lei em nosso lugar. Por isso não podemos mais ser condenados. Então não voltemos mais à prática do velho homem. Deixa eu te dizer, a lei não pode mais controlar a mim e a você. O crente tem que buscar viver uma vida justa, não pelo poder da lei, mas pelo poder do Espírito Santo, aleluia, pelo poder do Espírito Santo, e pelo poder do Espírito Santo somos controlados pelo Espírito, por meio da morte de Cristo. Deus nos justifica por meio do poder do Espírito Santo, Ele nos santifica pela morte de Cristo. Somos então libertos da condenação do pecado, e pelo poder do Espírito somos libertos do poder da condenação neste mundo. O passo seguinte é a libertação da derrota. Como a gente vê crente derrotado, gente. Derrotado. Como a gente vê crentes em frangalhos. Sem nenhuma sustentação, sem nenhuma base. É aquele que quanto mais ora, mais assombração lhe aparece. É aquele que não consegue mais jejuar, é aquele que não consegue mais buscar, é aquele que não consegue viver mais no estado de adoração, porque a sua mente está bombardeada pelo pecado. E a Bíblia nos ensina a pedir a Deus: Senhor, tudo que está no campo da minha mente, tudo que está nos meus pensamentos, toma-o e leva-os escravos à cruz de Cristo. Não somos devedores à carne, não há nenhuma obrigação com a velha natureza. O crente agora pode viver em vitória. Paulo descreveu a vida em 3 níveis. Aquele que não tem o Espírito, eles não vivem. Aquele que não tem o Espírito Santo, eles não conseguem viver fora do plano dos desejos carnais. A pessoa não salva, não tem o Espírito de Deus, sua mente é centrada nas coisas que o agradam e que agrada também a carne. Eles estão mortos espiritualmente. A pessoa não salva, está fisicamente
fisicamente morta, fisicamente e espiritualmente morta. Ela pode ser moral e até religiosa, mas não na vida espiritual. Isso é enganar-se a si próprio. Aquele que tem o Espírito Santo, a evidência da conversão, da transformação, é a presença do Espírito Santo habitando no crente. Seu corpo se transforma no templo do Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você tem a garantia que é de Cristo. Você tem a garantia que o final da sua vida é não de derrota, mas de um futuro glorioso, triunfante. 3 e estamos terminando. Aqueles que o Espírito Santo os tem, não somente eu tenho o Espírito Santo, mas o Espírito Santo me tem. Não é suficiente para nós termos o Espírito. É preciso que o Espírito Santo nos tenha. Ele é o Espírito da vida. Ele é o Espírito que nos conduz à vida plena e abundante. Ele é o Espírito que nos livra da morte. Ele é o Espírito que nos dá poder para mortificarmos os desejos e os feitos do corpo. Ele é o Espírito de adoração. Nós não somos escravos, não somos mais condenados, não somos mais rechaçados, porque encontramos isso em Cristo Jesus, nosso Senhor. E temos agora a adoção. Fomos comprados por bom preço. Glorificamos, pois, a Deus. Que nos deu esta vitória. Libertos do desencorajamento. Nenhuma frustração fará parte da sua vida. Mesmo nos momentos de prova, de lutas, de dificuldades, você vai ter entendimento, discernimento para enfrentar tudo isso. Paulo trata aqui com o problema do sofrimento e da dor. Ele contrasta o sofrimento presente com a glória futura. Ele menciona aqui 3 gemidos que fala muito mais alto do que eu e você. Fala do gemido das 2 criações, a antiga natureza e a nova natureza. Agora, quando o corpo e igreja de Cristo, elas sofrem juntas e juntas serão glorificadas no final, porque o Espírito Santo de Deus intercede por nós junto ao Pai. Se eu e você pararmos para entender definitivamente que andarmos sobre os desejos da carne é o maior prejuízo, nós iremos retomar a nossa vida em Cristo. E por fim, libertos do medo, para que não haja entre nós uma separação entre nós e o nosso Deus. A ênfase neste momento é a segurança do crente. Não precisamos temer o passado, porque já fomos justificados, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não precisamos temer o presente, porque Deus está no controle da nossa vida, dirigindo todas as coisas para o nosso bem. Não precisamos temer o futuro, porque nada, nem ninguém pode
nos separar do amor de Deus? Paulo conclui este capítulo magistral de maneira significativa, fazendo 5 perguntas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós?